eu sou a psicóloga Jéssica Rodrigues e começa agora mais um episódio do programa Papo Cabeça, que é um programa para você, adolescente e jovem. E hoje vamos falar sobre gravidez na adolescência. Eu tenho certeza que você já ouviu bastante falar sobre isso. E tá até um assunto meio passado já, né? Mas é tão interessante que, vendo os dados estatísticos, a gente percebe que ainda há muito caso de gravidez na adolescência no Brasil, mesmo o Brasil sendo um país que começou a investir tanto em prevenção e em informação sobre esse assunto. É interessante que em 2009, mesmo já sendo um pouco antigo, mas foi publicado pelo portal da Globo uma estatística que assustou muita gente, que a cada 18 minutos, uma menina entre 10 e 14 anos dá à luz aqui no Brasil. Então pensa, é uma estatística bem assustadora se tratando de um país onde temos tanta informação em relação à orientação sexual. Mas então, por que isso acontece? Por que, mesmo com tanta informação, está havendo tanto caso de gravidez na adolescência? Sim, eu concordo que, em questão de informação, estamos evoluindo bastante. Nas escolas, está havendo orientação, a família está mais aberta para falar sobre orientação sexual. E o mais interessante é que pesquisas feitas mostraram que mais de 90% dos jovens brasileiros sabem sim os métodos para se prevenir, conhecem os anticoncepcionais e todos os outros métodos que previnem gravidez e também as doenças sexualmente transmissíveis. Mas o mais assustador é que uma pesquisa realizada também pelo IBGE mostrou que a maioria dos brasileiros já começaram a sua vida sexual bem cedo. Exatamente, quase 30% dos brasileiros realmente tiveram essa sua primeira experiência ali por volta dos 11, 16, 14 anos. E alguns adolescentes até dizem que quando eles não têm uma vida sexual ativa ali no começo da adolescência, isso já é motivo de bullying e de críticas na escola. Então, vamos parar para pensar, se temos tanta orientação acerca da relação sexual, por que ainda tantos jovens e adolescentes, principalmente adolescentes, engravidam tão precocemente? Estudos feitos em universidades com grupos de adolescentes apontaram que muitos adolescentes não se previnem na sua primeira relação sexual. E aí aquele velho mito que já foi desmentido por médicos e por ginecologistas que primeira vez não engravida. E nós já sabemos que isso é um mito, mas muitos adolescentes ainda levam isso muito a sério. Então, a maioria dos casos de gravidez na adolescência aconteceram ali, na primeira relação, onde o adolescente está tão entusiasmado, tão cheio de euforia e tão impulsivo, né, para que aconteça logo o ato, e ele acaba se esquecendo de se prevenir, esquecendo de pensar um pouco melhor, né? Então, vamos pensar um pouco melhor sobre isso, porque mesmo tendo muita informação, os números ainda são muito altos de gravidez aqui no Brasil. E esses números altos são decorrentes disso, dos adolescentes pensarem que isso não vai acontecer comigo, uma vez só não tem problema. Então, as causas dessa gravidez na adolescência, apesar de toda a informação, primeiro, como eu já disse, o adolescente pensa que na primeira vez ele não vai engravidar e na hora ali do desespero, da euforia, acaba tendo ato sexual sem o uso de camisinha ou outro preservativo. Outro ponto bastante importante que ficou apontado nas pesquisas é que os adolescentes, depois que já tiveram por diversas vezes relação sexual com o mesmo parceiro, que estão num relacionamento sólido, e quando eu falo relacionamentos sólidos, tratando de adolescente, não significa que é anos de relacionamento, pode ser alguns meses, mas que o adolescente considere que já é um parceiro sólido, uma relação consolidada. Quando o adolescente se sente seguro em relação à sua relação com o seu parceiro, ele também vai deixando de lado o preservativo, porque já confia na relação, o ato sexual já é algo rotineiro, e aí aos poucos eles vão desleixando dos preservativos e acabam engravidando. Então, mesmo que você já esteja há muito tempo com o seu parceiro, mesmo que seja pela primeira vez,
use sempre preservativo. E vocês conhecem muito bem todas as maneiras de se prevenir. E lembrando que o uso dos anticoncepcionais é sim para evitar gravidez, mas as doenças sexualmente transmissíveis precisam de preservativos mais seguros e melhores do que apenas um anticoncepcional ou uma pílula do dia seguinte. Então se liga aí, porque as escolhas que tomamos hoje refletem no nosso futuro. E a adolescência é uma fase muito difícil para que você já se responsabilize com algo tão sério assim como uma gravidez. Então curta assim a sua sexualidade, essa fase linda da adolescência, mas com muita responsabilidade. Nos vemos nos próximos episódios. Até mais!